Hoje é o dia do Senhor, mas é também um domingo especial, um domingo em que comemoramos a maior declaração de amor da história da humanidade, o sacrifício de Jesus na cruz. Mas Jesus venceu a morte e nos deu o grande privilégio de renascermos com Ele. Jesus ressuscitou, vive e voltará. Louvemos ao nosso misericordioso Deus por isso. Você que nos acompanha em casa, feche seus olhos e faremos uma oração de confissão agora. Pai bendito, Deus misericordioso, Deus bondoso, nós nos colocamos diante de Ti com a nossa pequenez, reconhecendo, Senhor, a Tua soberania sobre as nossas vidas, e queremos enaltecer o Teu santo nome, Pai. Mas o nosso coração enganoso, falho, Senhor, não nos permite fazer isso de uma maneira verdadeira, Senhor. Então clamamos a Ti a Tua misericórdia, e que perdoe as nossas falhas, e que nos enche os nossos corações, Senhor, para que palavras jubilosas possam sair dos nossos lábios, Pai, para que possamos enaltecer o Teu santo nome como devemos. Nos perdoe, Pai, perdoe as nossas iniquidades, as nossas falhas, as nossas injustiças. Esteja conosco, Senhor, nesse domingo, reforça a nossa fé. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Acompanhe a leitura bíblica no Salmo 16. Salmo 16, assim diz a palavra de Deus. Guarda-me, ó Deus, porque em Ti me refugio. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Entoaremos agora o cântico do hino 33, Maravilhas Divinas. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai, no céu, na terra. Vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Convido ao nosso irmão presbítero Marco que nos eleve a Deus com uma oração de adoração. Oremos.
Pai amado, Pai bondoso, Pai misericordioso, viemos aqui, ó Pai, neste culto, te adorar, Senhor Deus, em espírito e em verdade, te agradecer, ó Pai, por ter enviado Jesus Cristo para morrer na cruz, ó Pai, pelos nossos pecados. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu é um Deus justo, que não desampara, ó Pai, os Teus servos. Um Deus, ó Pai, que está presente, ó Pai, em todos os lugares, que sabe, ó Pai, o que o Teu servo está passando, cada Teu servo está passando, espalhado sobre a face da terra, Senhor. Tu sabes também, ó Pai, dos nossos anseios, ó Pai, as nossas incertezas e os nossos medos. Que Tu esteja, ó Pai, consolando, ó Pai, os corações dos Teus servos que perderam, ó Pai, um ente querido nessa pandemia, Senhor Deus. Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo Teu poder, ó Pai, em nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu é onisciente, Tu sabes de tudo, ó Pai. Tu sabes, ó Pai, até quando, ó Pai, esse caos, ó Pai, essa pandemia, ó Pai, irá durar. Te peço, ó Pai, que Tu continue, ó Pai, nos fortalecendo, Tu continue, ó Pai, nos abençoando e sendo misericordioso em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Façamos a leitura bíblica na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, de 4 a 6. Filipenses 4, de 4 a 6. Assim diz a palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém. Entoaremos agora o Cântico do Hino 144, Segurança e Alegria. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim.
Convido o nosso irmão presbítero Valmir que nos eleve a Deus uma oração de intercessão pela pátria. Pai amado, Pai querido, nós nos encontramos na Tua presença, agradecidos a Deus pela oportunidade que temos de Te louvar e Te bendizer. E nesse instante, Senhor, nós queremos estar intercedendo, Senhor, pela nossa pátria. Tu sabes, ó Deus, que passamos por momentos difíceis, por momentos, ó Pai, que nos deixam apreensivos. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus dos impossíveis. O Senhor está no comando de todas as coisas. Por isso nós clamamos, ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um, ó Deus, e principalmente na vida dos nossos governantes. Tu sabes, ó Deus, que eles têm que tomar decisões, ó Pai, que muitas vezes acabam, Senhor, ferindo a população. Mas pedimos, ó Deus, no nome de Jesus, que tudo isso passe, que tudo, ó Deus, venha tranquilizar os nossos corações, para que possamos, ó Deus, fazer tudo aquilo que é do Teu agrado. Abençoe, Senhor, o nosso presidente, abençoe os seus ministros, abençoe, Senhor, o Congresso, abençoe, Senhor, os deputados, os nossos governantes, ó Deus, estaduais, e que eles, ó Deus, tenham sabedoria, Senhor, ao administrar, Senhor, esta pandemia. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando, ó Deus, os médicos, os enfermeiros, ó Deus, que estão à frente dessa batalha. Que o Senhor cuide de cada vida, Senhor, os protegendo. Sabemos, ó Deus, que muitos já tiveram as suas vidas ceifadas. Mas sabemos, ó Deus, que tudo isso, Senhor, está diante e debaixo do seu cuidado. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, cuidando, Senhor, de cada um. E olhando para o teu povo, Senhor, aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja os curando. E aqueles, ó Deus, que estão apreensivos, que o Senhor console e conforte cada coração. Pedimos, ó Deus, também pelas famílias enlutadas, ó Pai, que tiveram as suas perdas. Que o Senhor esteja confortando os seus corações. Dá-nos, Senhor, da Tua graça, do Teu poder, para que possamos, ó Deus, fazer somente aquilo que é da Tua vontade. Obrigado por essa oportunidade de poder Te louvar nesse dia, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor esteja conosco e nos abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda nesse espírito de adoração, nós entoaremos agora 2 cânticos. Oferta de amor e Ele vem para te salvar. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar, pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim
querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer. Faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clamas teu nome. Ele então virá, ele vem pra ti salvar, ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar, ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, ele vem para te salvar.
Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Graça e paz, meus irmãos. É um pouco estranho estar aqui e ver a nave de culto vazia, mas nós cremos no Deus da provisão, no Deus que conhece todas as coisas antes de vir à existência da história. E eu peço que os irmãos aí em suas casas abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso coração, o coração da Tua igreja, em seus lares, e que, meu Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua provisão esteja alcançando as nossas vidas, Senhor, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na última vez em que estive pregando, nós trabalhamos os versículos 3, 4 e 5. E nessa pregação, meus irmãos, nós trouxemos a ideia da expectativa da promessa de Deus.
e nós resumimos em 3 palavras-chave: a palavra regeneração, a palavra herança e a palavra proteção, falando dessa herança, dessa promessa, da regeneração que nos foi dada por meio da ressurreição de Jesus Cristo, falando da herança que é imaculada, imarcessível, reservada nos céus, uma herança também incorruptível que foi preparada para os seus santos, os eleitos do Senhor. E essa carta, meus irmãos, ela foi escrita num contexto de perseguição, num contexto de luta, no contexto lá pelo ano de 63, 64 depois de Cristo, talvez por uma perseguição criada pelo próprio imperador Nero. Nós vemos aqui Pedro escrevendo para uma igreja que era uma igreja que havia se espalhado por todos os lugares, uma igreja formada também por judeus cristãos, uma igreja que estava localizada hoje na então conhecida região da Turquia. E essa carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro, ela vem a trazer uma mensagem de consolo, de conforto para essa igreja. E aqui, meus irmãos, no texto que nós trabalharemos hoje, do versículo 6 ao versículo 9, ele começa já dizendo assim: nisso exultais. Repare, meus irmãos, que existe um pronome aqui. O pronome nisso, ele está querendo trazer o contexto, e o contexto é exatamente esse que eu trouxe para vocês. O contexto dos versículos 3, 4 e 5, em que ele está falando da experiência da regeneração e a antecipação da salvação, nessas 3 palavras: regeneração, herança e proteção. Agora, é incrível como ele traz aqui uma palavra, a palavra exultação. Essa palavra, meus irmãos, ela vem da palavra grega, agaliaste, e o sentido dessa palavra é extrema alegria. Aliás, o apóstolo Pedro é quem utiliza bastante essa palavra, ele utiliza 3 vezes somente nessa primeira carta. É uma alegria que traz, uma alegria que governa, uma alegria totalitária, uma alegria extrema, uma alegria que toma todo o ser da pessoa. E ele traz essa alegria baseada na promessa de Deus. Vejam, meus irmãos, que o apóstolo Pedro, ele não está dizendo que essa alegria é um imperativo. Essa alegria não é um imperativo. A ideia que ele está trazendo aqui é que essa alegria, ela faz parte do contexto cristão. É uma alegria que faz parte da vida do cristão. Em outras palavras, nós poderíamos dizer assim: nisso vocês se alegram grandemente, nessa salvação, nessa promessa de vocês estarem sendo guardados no poder de Deus, vocês se alegram constantemente. Então, é dessa alegria que o apóstolo Pedro está comunicando à sua igreja lá na Turquia, a igreja da dispersão. É uma alegria grande, uma alegria que toma conta das pessoas. E aqui, meus irmãos, nós poderíamos trazer a seguinte perspectiva: como Deus considera a nossa salvação? Qual é a disposição de Deus com respeito à salvação que Ele mesmo planejou? Há alguma alegria da parte de Deus? E é interessante que a Bíblia nos dá várias ênfases a respeito dessa alegria também do lado divino, também do lado de Deus. Na Carta Universal de Judas, nos versos 24 e 25, diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nos reserva, não com desdém, não com tristeza, não como se fosse apenas um objeto da sua criação, mas Ele nos apresenta, nos guarda, nos preserva com exultação. E é interessante, meus irmãos amados,
que o próprio Cristo apresenta essa exultação também pela nossa salvação, e não somente pela nossa salvação, mas também pela revelação do seu santo evangelho a nós, pequeninos do Senhor. Ele diz lá em Lucas, no capítulo 10, logo depois dos 70 que ele enviou para pregar o evangelho, eles retornaram. E Jesus, depois de trazer um conselho, uma afirmativa a respeito do nome deles estar arrolado nos céus, ele, com exultação, ele expressa a seguinte frase: naquela hora, versículo 21 do capítulo 10, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Veja a tamanha consideração de Jesus pelo seu santo evangelho, pela bendita salvação e pelas pessoas a quem foi apresentada essa salvação. Ele expressa isso com exultação no espírito, com alegria. Então vejam, meus irmãos, que essa alegria, ela não é só da parte da igreja, não é só algo que está anelada à igreja, mas é uma alegria que também está anelada a Cristo, está anelada ao Pai. O próprio Deus, ele se alegra e ele exulta com seus filhos em poder apresentá-los santos e incorruptíveis diante da sua presença. O próprio Cristo também anela por esse evangelho, por essa salvação que foi trazida a nós. E ele não somente anela, mas ele traz o seguinte aqui para nós: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, foi da vontade de Deus trazer essa salvação para mim e para você. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Cristo, ele não somente exulta, mas ele é o próprio agente revelador da salvação. Eu e você só podemos chegar ao Pai por meio de Cristo. Eu e você podemos somente conhecer a Deus por meio de Cristo. Cristo é aquele quem nos revela o Pai, e ele nos revela com exultação. É incrível essas palavras, meus irmãos, porque nós somos amados. Nós fomos adotados, mas fomos adotados para sermos verdadeiramente filhos no poder de Deus. Por isso, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer de que do lado de lá da história, do lado de lá dos céus do Senhor, o Senhor nos ama, nos guarda e nos prepara para podermos recebermos de forma plena essa bendita salvação. E eu gostaria nesse momento, meus irmãos, trazer algumas características dessa exultação. Meus irmãos, essa exultação que é dada por Deus, ela é fruto sobrenatural. Deus coloca essa exultação no nosso coração, ela não permite que sejamos dominados pelo medo. Ela não permite isso. Pedro e João, certa vez, lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, ele pregou o evangelho, curou um enfermo, e eles foram levados pelo sinédrio, para serem julgados e para serem apertados para não pregarem mais o evangelho. E sob forte ameaça dos judeus, eles foram libertados. E quando eles chegam para um grupo de cristãos e começam a relatar todo o ocorrido e todos os feitos do Senhor, unânimes, aqueles cristãos levantaram, ergueram a voz em oração, dizendo: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E olhe a resposta de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Vejam, meus irmãos, que
a forte ameaça que existia sobre Pedro e sobre João e sobre os demais discípulos, ela não foi suficiente para subjugá-los ao medo. Mas com exultação, com alegria, eles levantaram a voz a Deus e rogaram: Deus, nos dê intrepidez, nos dê coragem, nos dê ousadia para continuarmos na pregação do teu santo evangelho, anunciando Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, essa exultação, meus irmãos, ela expele qualquer governo do medo, qualquer governo da ansiedade, porque ela é focada, firmada e dada pelo próprio Cristo. Essa exultação, meus irmãos, ela é pujante, ela domina as nossas emoções. Veja o que diz aqui no versículo 6. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós não seremos dominados pelas nossas emoções. Parece que há aqui um certo antagonismo, né? Dois tipos de emoções, alegria e tristeza. Parece até que elas se anulam por uma existir contra a outra, mas não é isso, meus irmãos. O texto está querendo dizer que nós passaremos sim por tristezas, nós passaremos sim por aflições, mas todas elas, meus irmãos, elas não terão poder de nos dominar, de governar a nossa vida, de governar as nossas escolhas, as nossas decisões e as nossas ações. O que irá dominar todo o nosso ser por completo será a exultação, a alegria de pertencermos a alguém, a alegria de sermos de Cristo. Isso não quer dizer que eu e você não vamos passar por tribulações, não vamos passar pelo luto, não vamos passar pela tristeza. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que nós não ficaremos escravos dessas situações. Também quer dizer que essa exultação, essa alegria, ela tem poder de se apoderar das outras emoções. Eu me lembro, meus irmãos, do nascimento das minhas duas filhas, da Melissa. A Melissa nasceu 10 para o meio-dia e a Alice nasceu 00:30. E as duas eu acompanhei o parto. As duas eu acompanhei a minha esposa. Minha esposa estava em dores, né, foi parto normal. E eu me lembro que tanto ela quanto eu, na verdade ela muito mais, estávamos cansados, estávamos algum tempo já sem comer, sem descansar, naquele momento ali de passando uma madrugada inteira ou uma noite inteira, e a minha esposa em trabalho de parto. Mas eu me lembro que quando a Melissa, tanto a Melissa quanto a Alice, quando elas nasceram, meus irmãos, eu me lembro que eu ria e o meu riso era um riso que eu não tinha controle. Eu me lembro que o meu corpo todo tremia em risada, em alegria, em exultação por aquela bendita hora do nascimento da minha filha Melissa e da minha filha Alice. Fui lá, cortei o cordão umbilical, mas todo o cansaço, toda a tristeza, toda a agonia, todo o sofrimento, a fome, o sono, tudo aquilo foi sobrepujado pela exultação do nascimento da minha filha Melissa e da minha filha Alice. Eu sei que esse é um exemplo raso, meus irmãos, porque isso não se compara com a alegria da salvação, com a alegria de sermos pertencentes a um outro reino, a uma outra realidade. Mas traz aqui a ideia de que Cristo, Ele pode sim suplantar toda a nossa tristeza, ansiedade e dissabores da vida, porque Ele tem uma alegria, uma exultação que é formada no próprio Deus. Meus irmãos, no versículo 7, vai trazer esse conceito também do aspecto da provação. E essa provação, meus irmãos, conforme o apóstolo Pedro vem trabalhando aqui no versículo 6,
o aspecto dessa provação, ela possui um significado, ela possui um propósito. E o seu propósito é qualificar a nossa fé. Veja o que diz ali no versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nós precisamos entender aqui uma coisa, meus irmãos. A fé que nós possuímos, ela não foi criada por nós mesmos. Eu gosto de ver aqueles exemplos. Tenha fé, né? Está passando por um momento de dor, tenha fé. Mas fé em quê? Fé na fé? Não. A fé que nós temos, ela não foi criada em nós. Nós, povo cristão, possuímos uma fé que nos foi entregue. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 9, um texto muito conhecido da igreja diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, salvação e fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé que nós temos em nossas vidas, a fé que nós possuímos, não é uma fé criada por nós. Não é uma fé fruto do nosso trabalho, mas sim é uma fé que nos foi entregue pelo o próprio Deus. E essa fé, meus irmãos, ela é o próprio poder de Deus para consolar, para nutrir, para sustentar, para guardar. É aquilo que o apóstolo Pedro disse no versículo 5. Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo ou nos últimos dias. Então essa fé, ela foi entregue e ela é o próprio poder de Deus que nos foi entregue para nos consolar, nos nutrir, nos sustentar e nos guardar. Essa fé, meus irmãos, de tempos em tempos, ela será provada. Veja que o que diz aqui no versículo 7. É uma fé preciosa, mesmo apurada por fogo. E é interessante aqui, meus irmãos, que a palavra apurada aqui, né, a questão da nossa fé, assim como um metal precioso é apurado pelo fogo para ver a sua genuinidade, para ver o seu valor, para ver se aquele metal é aquilo que a pessoa está dizendo que é. Essa palavra apurada, ela quer dizer ser examinada de forma exaustiva. A minha e a tua fé será examinada de forma exaustiva, meus irmãos. Não tenha dúvidas disso. Também, meus irmãos, a nossa fé, a nossa fé, ela será provada para mostrar a genuinidade do material. Se o material é bom. Para quê? Para que seja confirmado para nós que o que nós recebemos é algo valioso. A minha e a tua fé será provada para provar que aquilo que Deus nos deu, de fato, é algo valioso, é algo precioso e é algo que irá nos levar para a eternidade. Independente da situação, a fé sempre se apresentará valiosa em todos os momentos da nossa vida. E eu trago aqui um exemplo para vocês. Você, meu irmão, você e minha irmã que é casado, né? Você que é casada, você pode notar que na sua mão esquerda tem uma aliança. E talvez, meus irmãos, você veja essa aliança, ela não tenha mais o brilho que ela tinha logo nos primeiros dias em que você colocou ela no dedo. Mas você vê essa aliança, a aliança está meio oxidada, está um pouquinho sem brilho, né? Ela não tem mais aquele brilho, aquele prestígio, quem sabe, que ela tinha lá no início do teu namoro, do teu noivado, que você colocou na mão da sua esposa pela primeira vez. Ela não tem esse brilho que você gostaria que ela tivesse. Então, o que você faz? Você pega uma latinha de braço, né? Um algodãozinho, tira a aliança, passa aquele braço, dá aquela polida na aliança, e o que acontece? Ualá! Ela volta a brilhar conforme o primeiro brilho que ela tinha na primeira vez que você colocou ela no seu dedo. Aqui, meus irmãos, é um exemplo para a nossa fé. Ela não perde o seu
valor. Ainda que as oxidações da vida, ainda que as mazelas da vida, ainda que o esfriamento espiritual venha deixar essa aliança sem brilho, mas com a tribulação, com a luta, com a provação, com um passar de um friccionar do elemento polidor na tua aliança, ela voltará a ter um brilho extremamente significativo e mostrará que realmente ela possui um valor inestimável. E essa é a aliança que Deus tem com você. E como Ele comprova que Ele tem essa aliança com você? Ele te deu a fé. A fé que é provada dia após dia, por meio das tribulações que você passa, por meio das mazelas que eu e você estamos passando. Essa fé, ela continua valiosíssima e preciosa, conforme desde o primeiro dia em que ela nos foi apresentada. A nossa tribulação, meus irmãos, ela possui um propósito, e esse propósito é para redundar em louvor, glória e honra. E a palavra redundar aqui, a melhor forma aqui, vamos dizer assim, de trazer a interpretação dela é de ser encontrado, ou seja, eu e você, meus irmãos, quando somos provados, existe um propósito nisso, para que naquele grande dia, eu e você sejamos encontrados em louvor, que é a aprovação com louvores, em glória, que é estado de glória, assim como existe o estado de inferno, existe o estado de glória, e aqui não há palavras que consigam explicar qual é essa realidade, mas aqui é a realidade final, a herança que nós receberemos do Senhor, e venhamos a ser encontrados em honra, e essa honra é o respeito, é a recompensa que nós receberemos do Senhor por preservarmos essa bendita joia que nos foi entregue, que é a joia da fé. E o terceiro ponto, meus irmãos, e aqui já caminhando para o final, é o que está escrito no versículo 8. A quem, não havendo visto, está falando aqui de Cristo, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Meus irmãos, a Bíblia trará várias referências a respeito da criação de Deus, que envolve o próprio Deus. A Bíblia vai trazer ali em Apocalipse, ruas de ouro, vai trazer sobre os muros da cidade da Nova Jerusalém, vai trazer sobre o trono de Deus no centro da cidade, vai trazer também sobre os rios de águas vivas que sairão do centro da cidade, direto do trono de Deus, vai falar do aspecto glorioso dessa cidade. Mas, meus irmãos, a nossa maior dádiva, meus irmãos, não são as ruas de ouro, não são os muros construídos com pedras preciosas, embora tudo isso seja muito atraente e nos traga uma excelente expectativa a respeito dos tempos eternos. Mas o nosso maior tesouro, meus irmãos, é isso que está dizendo aqui no versículo 8. O Cristo que nós não vimos, mas amamos. O Cristo ao qual nós não podemos ver agora, mas cremos nele. O Cristo pelo qual nós nos alegramos com alegria indizível, e hoje nós comemoramos o dia em que ele venceu a morte e ressuscitou dentre os mortos. O Cristo incompreensível para a maioria da humanidade. O Cristo que foi a razão para se escreverem a maior parte dos livros existentes na história humana. O Cristo que conserva a história da humanidade em suas fortes mãos, que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. O Cristo em que no seu corpo habita corporalmente toda a plenitude do ser de Deus. Esse é o Cristo que nós desejamos. E aqui, meus irmãos, o Antigo Testamento vai mostrar lá em Êxodo, no capítulo 33, versículo 18, Moisés desejando ver a glória de Deus. Ele disse para Deus: Deus, deixa-me ver a tua glória.
Nós vemos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 8, Filipe solicitando para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso será suficiente. O desejo da humanidade é reconhecer, é conhecer Deus, é vê-lo face a face. E até mesmo o próprio Senhor Jesus, Ele anseia revelar-se a nós na sua plenitude, em toda a sua glória. No Evangelho de João, a oração sacerdotal de Jesus Cristo, no capítulo 17, verso 24, diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O desejo do meu coração, ó Pai, na oração de Jesus, é que eles estejam comigo e que eles vejam a minha glória. Veja, meus irmãos, que a petição de Jesus Cristo, e aqui é uma oração poderosíssima, meus irmãos, e o próprio Deus irá atender essa oração de Jesus Cristo. E a vontade de Deus, além da exultação de nos apresentar santos e incorruptíveis diante dEle, é revelar a sua maior preciosidade, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a alegria que nós temos, essa exultação que nós recebemos do Senhor, ela tem uma motivação central. Ela não está apoiada na cidade santa, ela não está apoiada somente na eternidade, ela não está apoiada em tudo aquilo que Deus pode nos dar de bens ou de patrimônio. Não está apoiada em nada disso. A nossa exultação, meus irmãos, e isso tem que estar claro na tua vida, a nossa exultação, ela está no fato de que veremos o Senhor como Ele é, e habitaremos com Ele por toda a eternidade. É por isso que este povo a quem Pedro escreve, ele é exultante. Não é um imperativo. Ele exulta porque aquele grande dia irá chegar. Mais cedo ou menos tarde, o dia da revelação do nosso Senhor. O alvo da nossa salvação, porque estamos sendo guardados para esse grande dia, irá acontecer. E a nossa bendita expectativa e a oração santa desse nosso sacerdote fiel e verdadeiro será, enfim, atendida na revelação de Cristo Jesus, no advento, quando o Senhor aparecer nos céus e todo olho o verá. Essa é a nossa expectativa. E a pergunta que eu quero deixar para você, meu irmão, minha irmã: quem é Cristo para você? Cristo é somente alguém que pode lhe dar as coisas que você quer nesta vida? Ou Cristo é o teu alvo e o motivo da tua exultação? Meus irmãos, nós não sabemos até quando irá essa pandemia. Vejo até que parece que é um juízo de Deus sobre toda a terra. Mas nada disso, pandemia, perseguição, inferno, terrores, mortandade, nada disso pode apagar a nossa verdadeira expectativa de exultação, que é Cristo. E que o Senhor conforte o teu coração nesta noite, e que Ele esteja sondando o teu coração, e que possa trazer para fora quais são os teus motivos de exultação. E se não forem esse relatado pelo apóstolo Pedro, arrependa-se no Senhor e volte a polir a aliança que Deus tem contigo, para que tu veja que essa fé que Ele te deu, ela é de um valor imensurável. Passo a palavra ao nosso presbítero Sérgio. Nós entoaremos agora o cântico do hino 110, A Vida com Jesus.
Jesus, enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Passamos pelo vale a fim de me provar, em meio a densas trevas que impedem meu andar. Não há nenhum perigo, pois já está comigo o excelso companheiro, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Entramos na atmosfera que envolve aquele lar, no qual meu Pai me aguarda, e é onde vou morar. Não há no mundo inteiro outro companheiro que mostre tanto zelo, voltando para o lar. A presença de Jesus enche o coração de luz, muito preciosa fica e também mais rica esta vida com Jesus. Senhor meu Deus, dois povos estão sendo preparados, Senhor, desde o princípio. Um povo está sendo preparado para ser derrotado naquele grande dia, ser permeado de pavor, de medo, de insegurança. Mas um outro povo está sendo preparado para o louvor, glória e honra no dia da visitação do Senhor a esta terra, da revelação de Jesus Cristo. Ó Deus, que este seja um tempo de preparo, um tempo de considerarmos as nossas vidas para ver se de fato nós estamos caminhando por este segundo caminho. Um tempo para avaliarmos se estamos, meu Deus, dispostos a atravessar a porta estreita da salvação. Um tempo, Senhor, para memorarmos, Senhor, a respeito do feito de Jesus Cristo sobre nós e a considerarmos, Senhor, este fato como um fato de exultação, de alegria, um fato de que tem o poder de expurgar do nosso coração todo tipo de mau sentimento. Deus, que o Senhor nos ajude a meditarmos nessa verdade e nos ajude, ó Deus, a considerarmos este fato, Senhor, considerarmos a fé que nos foi dada por Ti, ó Pai. Considerarmos, Senhor, a beleza, o seu valor, considerarmos a preciosidade dessa fé, que é o poder de Deus que nos guarda de todo mal e nos preserva para a exultação máxima daquele grande dia. Que o Senhor venha, meu Pai, que o Senhor envie o Teu Filho a este mundo, porque somente o Teu Filho pode colocar ordem sobre todo o caos existente. Assim nós rogamos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém.